São nossos convidados Duarte Pacheco, do PSD, Marina Gonçalves, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também Rui Paulo Sousa, deputado do Chega. Agradeço aos três a participação no 18-20. Vamos começar pela questão da audição do Presidente da República na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras. Rui Paulo Sousa, partiu do Chega esta iniciativa de ouvir o Presidente. O que é que nos pode adiantar sobre o encontro onde ficou acordado dar-se início ao procedimento para ouvir Marcelo Rebelo de Sousa? Muito boa tarde e cumprimento os meus colegas de painel. Relativamente à audição ou à convocatória para ouvirmos o Sr. Presidente da República, quero em primeiro lugar dizer que posso falar sobre o assunto como Presidente da Comissão, não como, digamos, deputado do Chega. Como Presidente da Comissão, o que eu posso dizer é que ontem, na reunião de mesa e coordenadores, foi decidido iniciarmos os processos com vista a ouvir o Sr. Presidente da República na Comissão de Inquérito, atendendo que é o chefe de Estado e que goza de algumas prerrogativas, como a questão de poder responder por escrito, de poder não responder ou estar presencialmente. E o pedido a ser feito será feito através do Sr. Presidente da Assembleia da República, seguindo um determinado protocolo, que será enviado então depois para a Presidência da República, onde o Sr. Presidente poderá decidir se quer ir presencialmente ou escolher uma das outras opções, conforme foi falado. Se ele quiser ir presencialmente, então nesse caso será marcada uma data conveniente para o Sr. Presidente e será ouvido na Comissão. Rui Paulo Sousa, temos a indicação de que o Chega terá avançado também com um requerimento potestativo para que a Comissão possa ter acesso às comunicações eletrónicas entre o Presidente da República e o filho, Nuno Rebelo de Sousa. Confirma esta informação? Sim, e antes de falar sobre isso, só quero responder relativamente ao que disse o Duarte Pacheco. É preciso não esquecer que, tirando a audição do Dr. Lacerda Salles, todas as outras audições foram aprovadas não potestativamente, mas por maioria. Atenção, é evidente, obviamente que algumas dessas audições, inclusive o ex-primeiro-ministro, por exemplo, não tiveram a aprovação de todos os grupos parlamentares, mas de toda a maneira elas foram sempre decididas por maioria dos deputados presentes na Comissão. Agora, falando da questão da... Eu não questionei isso, eu disse que essa é a prática. Mas poderia ser sim, mas pronto, poderia ser potestativamente também as audições, mas só uma é que realmente foi, que foi a primeira do Dr. Lacerda Salles, todas as outras foi por votação. Relativamente à documentação, é preciso não esquecer o seguinte: essa documentação foi pedida potestativamente pelo Grupo Parlamentar do Chega, que tem a particularidade, numa comissão de inquérito potestativa iniciada pelo próprio Grupo Parlamentar, de poder pedir potestativamente toda a documentação, inclusive a documentação relacionada com as comunicações. Isso foi feito logo inicialmente. Mas, na altura, o Grupo Parlamentar do PSD indicou que preferia, antes de se avançar com esse pedido concreto, pedir ao auditor jurídico da Assembleia da República um parecer sobre essas comunicações. E então ficou em stand-by esse pedido de documentação relativa às comunicações. E a semana passada a Comissão recebeu o parecer do auditor jurídico, que foi um parecer positivo no sentido de se poder avançar com esse pedido. Volto a frisar que é um pedido potestativo que não tem que ser votado, nem sequer necessitava do parecer do auditor. De toda maneira, o Grupo Parlamentar do Chega esperou até vir esse parecer e nesta semana, em reunião de mesa e coordenadores, decidiu então, após o parecer do auditor jurídico, avançar definitivamente com esse pedido. Foi o que seguiu agora, foi esse pedido após este parecer do auditor. Muito bem, vamos então... Rui Paulo Sousa, o Chega pede uma audição a Vítor Almeida, que nos chegou a iniciar as funções de presidente no INEM. Que respostas gostaria de obter por parte de Vítor Almeida? Ora bem, relativamente a esse caso, que sem dúvida que está a ser uma grande atrapalhada, para não dizer outra coisa, no mínimo, ainda por cima há pouco ouvi algumas declarações do Dr. Vítor
Almeida, portanto, na sequência da sua demissão do cargo, em que ele diz que não foi devido a uma questão profissional, mas que sim devido a não lhe terem dado os meios que ele achou necessários, especialmente o que diz respeito à parte dos helicópteros, para cumprir a função pelo qual ia ser mandatado. O que demonstra, no fundo, que a base de tudo isto, para além do assunto dos helicópteros, e também nesse sentido já tinha o grupo parlamentar do Chega, devido à audição do anterior presidente do INEM, portanto, neste momento já vamos ouvir o ex-presidente mais o novo ex-presidente, isto começa a ser um pouco ridículo em parte, mas no fundo o objetivo aqui é esclarecer realmente o que é que levou a que alguém que entra, que sempre teve essa ambição de ser presidente do INEM, e passado uma semana, dizendo que não lhe dão as condições necessárias, sair desse cargo. Portanto, algo está muito mal em toda esta situação, e resta saber se os portugueses podem estar descansados, que vão ter um INEM perfeitamente operacional, especialmente no que diz respeito à questão dos helicópteros, nos próximos meses, ou no próximo ano, ou se realmente isto indica que o problema é mais grave e realmente não há os meios necessários para prestar o auxílio necessário quando ele assim seja solicitado. Paulo Sousa, como é que vê esta escolha para a presidência do INEM de um tenente-coronel e médico? Bem, não deixa de ser, apesar de aparentemente pelo currículo ser uma pessoa com as qualificações, obviamente, necessárias e até, quem sabe, ideais para esse cargo, mas não deixa de ser curioso que ultimamente o Governo, já no espaço de algumas semanas, escolhe 2 militares no ativo para presidir a órgãos, digamos, a nível nacional. Atendendo que, no fundo, ao longo deste tempo há tão pouco interesse e valorização relativamente às Forças Armadas, mas aparentemente, em determinadas circunstâncias, só nas Forças Armadas é que aparentemente se vai encontrar as pessoas certas para os cargos. Esperemos que, de facto, esta seja a pessoa certa, esperemos que, de facto, lhe sejam dados os meios para poder cumprir a sua missão e o seu objetivo, que é, no fundo, auxiliar as populações em caso de necessidade, que é essa a principal missão do ENEM, caso de emergência médica, e que realmente não seja mais uma atrapalhada a juntar à atual, e que daqui a uma semana estejamos a falar sobre uma possível nova contratação para o INEM. Paulo Sousa, é também o seu entendimento que a Ministra da Justiça não deve responder às acusações da Procuradora-Geral da República? É preciso não esquecer que foi a Sra. Ministra da Justiça que iniciou toda esta situação. O tal arrumar de casa veio da Ministra da Justiça. Portanto, quando ela inicia todo este processo com uma espécie de acusação sobre o funcionamento do Ministério Público, quando, no fundo, fora isso, existem diversos partidos políticos que também imediatamente aproveitaram a ocasião para tentar, de alguma forma, interferir junto ao Ministério Público, sem dúvida que... Está a visão populista do Chega, ainda não a tinha visto. Não é uma visão populista, é uma realidade. Não, nada. É uma realidade. É a realidade porque, obviamente, que não foi a Sra. Procuradora-Geral da República que resolveu dar uma entrevista do nada e falar sobre o assunto. Foi a partir de uma intervenção da Ministra, onde falou concretamente sobre o Ministério Público, que tudo o resto começou a acontecer a partir daí. A própria entrevista vem de uma primeira intervenção da Ministra da Justiça. E por isso mesmo a Ministra da Justiça deveria responder? Eu penso é que a Ministra da Justiça, usando também uma expressão brejeira, já que ela foi arrumar a casa, também não devia jogar ao toque e foge, porque no fundo é o que se passa aqui. Ela iniciou, digamos, o conflito em si, agora teve a resposta, se é à altura ou não, ela é que sabe, e agora está a tentar, obviamente, amenizar a questão toda. Mas a questão é que já aconteceu. Neste momento há uma suspeição sobre a própria senhora, ainda Procuradora-Geral da República, e uma suspeição sobre o próprio Ministério Público. Suspeição essa que se deveria ter sido evitada, e atendendo que ela até estava a poucos meses de terminar o seu mandato, era algo que podia ser levado até ao fim sem haver toda esta polémica e na altura não ser reconduzida ao terminar o mandato e aí ser substituída sem haver toda esta polémica. Portanto, houve aqui uma intenção concreta de trazer este caso para, no fundo, a praça pública. Paulo Sousa, rapidamente e para terminar, quais são as suas preocupações relativamente ao Ministério Público?
É assim, não deixa de ser um pouco curioso que as preocupações que neste momento os meus colegas de painel estão a demonstrar sobre o Ministério Público são preocupações que, no fundo, de acontecimentos que têm acontecido ao longo dos últimos anos, desde há, sei lá, 10, 15, 20 anos que há fugas de informação em diversos governos e sempre existiram fugas de informação. E o que é que foi feito durante todo esse tempo relativamente a essas fugas de informação? Não interessou fazer nada. O deputado acha que não se deve fazer nada, pronto. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que é uma preocupação, parece agora muito recente, quando esta preocupação já deveria ser muito mais antiga do que atual. Essa é só uma questão. A outra questão, mas o próprio grupo parlamentar do Chega tem feito várias propostas no sentido de uma reforma da justiça, desde a nível das penas, a nível do atraso que tem a tramitação dos vários processos, quando nós temos processos que chegam a estar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos em tribunais, por exemplo, fiscais ou administrativos, quando a vida das pessoas fica em stand-by durante dezenas e dezenas de anos por vezes, é óbvio que há algo muito errado na justiça. Quando a própria justiça, no fundo, é para os ricos, têm a capacidade de a pagar e os pobres não têm acesso a essa mesma justiça, mais uma vez fica demonstrado que, de facto, há uma grande discrepância entre quem tem acesso à justiça e quem, no fundo, usa a justiça a seu favor e, no fundo, são sempre os mesmos que não têm esse acesso e que acabam por ser penalizados pela justiça que atualmente temos. Mas não deixa de ser curioso, é que toda esta preocupação só surge agora com determinados casos, quando isto dura há imenso tempo. Fica clara a posição. Rui Paulo Sousa, Eduardo Pacheco, Marina Gonçalves, obrigada mais uma vez por terem estado connosco.